Fala galera do canal, como é que vocês estão? Agora vamos iniciar a quarta e última parte da sequência de 4 vídeos que nós vimos sobre o alfabeto grego. Hoje aprenderemos as 6 últimas letras desse alfabeto e algumas observações importantíssimas da pronúncia de algumas letras e de alguns grupos de letras. A 19ª letra do alfabeto grego é a letra Tau. Ela parece com o nosso T, ela tem o som do nosso T e ela também é transliterada com o nosso T. Então é o T de telhado, o T de teto. Então nós temos aí um exemplo, a palavra topos, que significa lugar, e a palavra teknon, que significa filho criança, filho imaturo, ou simplesmente menino. A 20ª letra do alfabeto grego é a letra Y. Parece com o nosso U, muita gente confunde com o U, mas o Y tem som de Y mesmo, consequentemente o som do I, o som do Y de York. Nós temos um exemplo da palavra ruios, que apesar de parecer ter o som do U, na próxima aula de ditongo você vai entender porque aqui ele tem um som de U, mas a palavra é ruios porque tem um ditongo, mas a primeira letra dessa palavra é o Y, que tem som de I quando está isolado. O exemplo que nós temos a seguir. Por exemplo, essa palavra aí é a palavra hipodema. Hipodema, que significa sandália. Perceba que tem um som do Y, o som do I. A 21ª letra do alfabeto grego é a letra Φ, famosa letra Φ. Ela tem um som do PH, que tecnicamente é o som do F. F de farmácia, F de filosofia, tá? E aí nós temos um exemplo da palavra philos, a famosa palavra philos, que significa amigo, e a palavra phobos, que significa medo ou ter medo. Daí o nome fobia, que é você ter medo de algo. A 22ª letra do alfabeto grego é a letra Ri. Parece com X, tem um som do CH alemão que equivale ao J em espanhol. É aquele som do R aspirado, aquele R bem arranhado mesmo na garganta. Ri. Alguns autores insistem em falar Ki ou Xi, mas a pronúncia correta dessa letra é Ri, aquele R aspirado pegando bem na garganta. O CH alemão ou o J espanhol. Por exemplo, aí a palavra mulher, que é o J com aquele som do R ali. Duas palavras bem famosas e bem usadas no Novo Testamento é a palavra charis, que significa graça ou favor, e a palavra Christos, que significa ungido e vem traduzido para o português, transliterado para o português como Cristo. Então, Christos significa Cristo. As duas últimas letras do alfabeto grego, a 23ª, é a letra Psi, famosa por representar a psicologia, tem um som de PS, então é mais uma letra que é uma letra só, mas tem um som de 2 letras, e ela tem de fato o som do PS, que não é uma letra do alfabeto grego, é a junção de 2 letras. Então você tem a palavra aí pseudas, que significa falso, daí também o termo pseudo-amigo, o falso amigo, ou pseudônimo, falso nome, justamente porque a palavra aí é pseudas, que significa falso, e a palavra psique, que significa alma, muito usada também no Novo Testamento. E enfim, gente, a última letra do alfabeto grego, a famosíssima letra ômega, que é o som do nosso O, só que é o nosso O fechado, diferente do ômicron, que é o O aberto. Então você tem aí o ômega com o O da palavra medo ou da palavra vovô, aquele O fechado. Fechando também o nosso alfabeto grego, a última e 24ª letra. 2 exemplos nós temos aí, a palavra hora, que é hora ou tempo no grego,
e a palavra ofélemos, que significa útil ou proveitoso. Encerrando o alfabeto grego, tem algumas observações muito importantes, algumas já citadas em outras aulas, só que hoje a gente vai citá-las de forma mais completa. Lembra daquela letra gama, que no nosso alfabeto representa o nosso G, o nosso G de gato, G de gota? Pois bem, o gama, quando ele vem precedido de outro gama, de um kappa, de um psi ou de um ri, ele passa a ter o som de ni, ou seja, o som do nosso N. Então, de forma mais completa, aí, toda vez que você tem um gama precedido de outro gama, ou de um kappa, ou de um psi, ou de um ri, esse gama vai ter o som de ni, ou o nosso som do N. 5 exemplos aí para vocês perceberem a importância disso. A palavra angelos, que significa mensageiro, né? Mas você percebe que a leitura aí é angelos. A palavra enguis, a palavra ânquira, alguns falam âncora, mas é ânquira. A palavra elexim e a palavra elekros, porque você tem ali um ri entre o gama e o ômicron. E com isso nós fechamos a sequência de aulas e finalizamos definitivamente o alfabeto grego. Na próxima aula vamos aprender sílabas, ditongos, encontros vocálicos e acentuação no grego. Deus abençoe e até a próxima.